Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal maravilhoso, porque você está aqui. Eu sou a Noeli, muito prazer, se você ainda não me conhece. Se você já me conhece, você já está em casa, não é mesmo? Então eu vim aqui para quê? Espontaneamente, de uma forma despretensiosa, contar alguns insights, algumas ideias que eu aqui cá com os meus botões fiquei pensando ao me arrumar para sair, porque daqui a pouco eu vou resolver um problemão, gente. Eu tô rindo aqui, mas é realmente assim, do quê? De desespero, sabe? Mas depois eu conto pra vocês, porque eu preciso primeiro resolver. Aí depois eu venho e conto o babado inteiro pra vocês, porque eu sou dessas, né? Eu gosto aqui de dar uma fofocada, mas enfim. E eu tava, assim, pensando, muitas vezes a gente tem que dar alguns passos pra trás pra avançar. Então é como se fosse o arquear da flecha, né? Que a gente tem que puxar pra trás e soltar para que a seta vá mais longe, para que a gente possa acertar o alvo com mais precisão, com mais velocidade e etc. Mais do que a velocidade, o que importa é estar no caminho certo. E quando eu vim para cá, assim como acredito a maioria das mulheres que vieram acompanhando seus maridos e tal, sua família, elas largaram a sua profissão, o seu emprego, a sua carreira no Brasil em prol de um objetivo maior, do qual eu particularmente não me arrependo, faria tudo como eu fiz, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse feito as escolhas que eu fiz. Então tá tudo bem, eu tô assim em paz comigo mesma, e isso é muito importante que você esteja também. E muitas vezes a gente se pega, né, naquela cobrança, naquela questão, e agora, o que eu vou fazer? Como que eu vou ser mais produtiva? Como que eu vou ganhar meu dinheiro aqui? Como é que eu posso ser financeiramente mais independente? Eu não sei por onde começar, eu não sei o que eu posso fazer. E a gente tem também essa questão no Brasil de que subempregos são muito ruins. E quando a gente chega aqui, são esses subempregos, na maioria das vezes, que nos salva. Porque você tá ganhando seu dinheiro, você tá trabalhando honestamente, você tá produzindo, servindo alguém, e é um trabalho como qualquer outro. E aí a gente fica se contrapondo, muitas vezes, nesse embate. E agora, o que eu estou disposta em fazer? Vem a vida, a água bate na bunda e a gente precisa ter essa decisão. E a gente vai buscando mediante a nossa realidade de dentro para fora, não é mesmo? Porque primeiro você precisa saber tudo isso. Onde você está, aonde você quer chegar, o que você está disposta a fazer, o que você não está disposta a fazer. E nessa organização e decisão, você dá o seu primeiro passo, toma atitude, vai para ação. E isso é muito bom, porque a gente faz um estudo da gente, do cenário, do que está ao nosso redor e vamos analisando as possibilidades. É uma tarefa fácil de se fazer? É claro que não. Leva tempo, é um processo que para um pode ser mais rápido do que para outro, mas não estamos numa competição, não é mesmo? Não é porque um foi mais veloz que o outro ficou para trás. Não, porque a gente não está competindo um com o outro, né? A gente está competindo com a gente mesmo. Então, assim, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Então, eu quero olhar para trás e falar, Noeli, caraca, hein? Você foi, show! Olha onde você chegou, olha tanta coisa que você superou, que legal! É isso, é sobre isso. Como dizem aí as blogueirinhas, é sobre isso. Quem me conhece sabe. Então, pensa nisso também, entende? De que você tem o seu valor, você tem a sua importância e você vai, dentro daquilo que você escolheu, ser a melhor versão que você pode ser. Não se esquecendo de você mesma, para se entender enquanto ser humano, indivíduo, que faz parte do mundo e que você tem muito a oferecer dentro daquilo que você pode, porque muitas vezes a gente não é o que a gente quer ser, é o que a gente pode ser. E nessa jornada eu fui me redescobrindo e descobrindo outras vertentes que eu nem imaginava que eu tinha, e que algumas foram gratas surpresas e outras, meu Deus do céu, Jesus de misericórdia, eu era assim, caramba, que coisa, não? E graças a Deus, graças à terapia e, claro, os exercícios, né, que eu continuo fazendo, eu consigo ter mais esse calibrar de quem eu fui,
fui, de quem eu sou, de quem eu quero ser e no que eu estou também me esforçando para chegar onde eu quero chegar. E isso tudo tem me feito muito bem e eu espero que para você também isso seja algo bom e não se cobre tanto, sabe? Não se cobre tanto, não se desvalorize, não fique se exigindo demais, porque você tem o seu processo e ele precisa ser respeitado dentro daquilo que você pode alcançar e aguentar também. Olhando para trás, eu falo para você, reúna o máximo de informações possíveis com relação à cultura, com relação ao país, ao mercado de trabalho, tudo que envolve nesse aspecto de quem vai fazer o quê, participem um com o outro, sabe? Qual que vai ser o seu papel, qual que vai ser o meu papel, quais são os nossos combinados, quem vai fazer o quê, porque essa clareza vai unir cada vez mais o casal ou a família e com isso vai dar mais perspectiva de realizações mesmo, porque quando todo mundo tá ali no mesmo barco e remando na mesma direção, faz todo sentido, porque não adianta você estar no mesmo barco, um rema pro norte, outro rema pro sul, não vai sair do lugar, vai ser uma âncora ali. Então, não faça isso assim. Eu tinha meu trabalho no Brasil, formada em recursos humanos, trabalhava como recrutadora numa consultoria de TI e aqui eu me vi assim, cara, e agora? O que eu sou? Como que eu vou fazer agora? E é engraçado que eu também, assim, nos registros que eu fiz aqui pro canal, das entrevistas, eu tinha esquecido que eu tinha feito 5 entrevistas. Eu tinha esquecido as coisas que eu já tinha realizado em termos de passos curtos, porém firmes. E muitas vezes a gente não lembra do que a gente fez, do que a gente, sabe, progrediu. Por isso, assim, uma outra dica, escreva, grave só pra você, não sei, mas tenha um material concreto, visual, que você fez as coisas, que você foi atrás. Se os resultados ainda não são aqueles que você esperava, não anula o fato de você estar em busca deles e ter outros resultados menores, porém são resultados tanto quanto esse que você quer. Tenha isso em mente porque eu acho que é importante. E depois dessas 5 entrevistas, eu consegui esse emprego que foi através da Verônica, que vocês já conhecem, pra gente trabalhar com limpeza. E a gente foi, né? Primeiro ela foi, tava nessa questão, ela sempre foi muito independente, então ela queria ser mais útil, ela queria produzir mais, né? Ela queria estar bem com ela mesma. E ela falou, quer saber? Vou nisso daí, viu que a filosofia da empresa era legal, depois ela me chamou. Ela falou, não, você também não quer trabalhar e tal, e foi assim, nesse aspecto uma delícia, porque eu me permiti em fazer algo que nunca eu pensei que eu fosse fazer e ao mesmo tempo com ela, e foi muito legal, porque a gente trabalhava muito duro, mas a gente se divertia pra caramba, né? Então, a Verônica, vou falar de você, Verônica, agora. Ela me fazia correr atrás do ônibus e eu gritava atrás dela e todo mundo olhava pra gente, não entendendo nada, né? Porque eu tava falando em português e a gente ria, sabe? Entrava no ônibus e eu vou te matar. Que você me fez correr, cansada. E era muito legal, essa parte era muito divertida. Bom, eu ganhava 12 euros a hora, se eu trabalhava eu ganhava, se eu não trabalhava eu não ganhava. Com um contrato de trabalho, só que sem vínculo empregatício no começo, era só uma prestação de serviços e depois passou a ser com algum tipo de vínculo empregatício, embora que não tenha Ministério do Trabalho, como a Verônica já falou, eu já falei aqui também, então as coisas são um pouco mais diferentes do que a gente conhece no Brasil. Fique esperto com isso, fique esperta. Os tipos de contrato são diversos, assim, pelo menos assim 5 ou 6 que eu conheço, e você precisa entender minimamente sobre eles para que você saiba onde você tá pisando, entendeu? E se você tiver como, procure a ajuda de alguém para ler esse contrato antes para você, enfim. E aí fui lá eu, né, trabalhei por quase 1 ano nessa empresa, só que aí ficou numa situação assim, que eu vou dizer agora pra você. Presta atenção. A empresa, ela não necessariamente paga o vale transporte, ok? Então, assim, tem empresas que pode ser que faça essa gentileza, porque aqui é gentileza, né? De pagar o vale transporte. Só que a maioria, vamos dizer aí, uns 95%, não paga. Então, você tem que tirar do seu bolso pra pagar. Como o trabalho estava mais numa cidade que fica a 40
40 minutos de onde eu moro, eu fiquei com um custo muito elevado do transporte. E por isso eu não consegui continuar nessa empresa, porque eu estava pagando para trabalhar. Era um dinheirinho que eu estava ganhando com meu suor e tal, chegava cansada, mas satisfeita, porque eu tinha me superado. E isso era muito bom. Só que depois eu fui fazer os cálculos e não estava compensando para mim, entende? Não tinha possibilidade de crescimento profissional. Carreira é a gente que planeja, não é a empresa que dá. E tanto eu quanto a Verônica, a gente tentou com ideias, quisemos dizer, né, e mostrar o quanto a gente sabia de determinadas coisas e que poderia agregar na empresa, só que também pela cultura dessa empresa, que era mais fechadinha, não deu certo, não rolou. Tem empresas que vão te dar esse espaço, tem empresas que não. E aí eu com a Verônica, mais uma vez, nossa, tô falando muito da Verônica, né? A gente tava conversando porque a gente troca muita ideia. E a gente chegou na seguinte conclusão. Aqui, por exemplo, se você quiser ter um bom trabalho, um trabalho que realmente pague as suas contas e você possa, quem sabe, viver bem, você precisa de uma formação que aqui tenha uma escassez. Porque nessa situação, a empresa, ela vai te abraçar, porque ela tá precisando do seu serviço. E dessa forma, nós achamos que o convívio, ele é um pouco melhor, porque são pessoas mais escolarizadas, também viajadas, então elas tiveram contato com outras culturas e elas são mais maleáveis, dependendo da área, dependendo dessa interação intercultural e também da cultura da empresa, da filosofia, dos valores, do que ela acredita e etc. Isso sim é um bom caminho, mas, de novo, você precisa ter o conhecimento do alemão, mesmo que essa área fale somente em inglês. Agora, quando você não tem uma formação que seja interessante para a Alemanha, como a minha, por exemplo, a RH. Tem muita gente aqui que é formada em RH, que tem experiência, que é, né, nativo e tal. Então, assim, eles vão preferir essa pessoa do que a mim, não é verdade? Eles acham mão de obra por aqui mesmo. Eu fiquei pensando, como a gente é levado a esses empregos que não precisam de uma qualificação tão alta, na maioria das vezes a gente sofre aquele bullyingzinho, sabe? A gente pensou também, quando o imigrante está servindo, está sendo menos do que o alemão, então tá bom. Na cabeça deles, assim, não sei, tá, gente? Tô conjecturando aqui. A gente está no lugar que a gente deveria. Agora, quando a gente também tem uma ascensão, aí já pega, porque talvez a gente não possa ser igual ou maior do que eles, dependendo, mais uma vez, da cultura daquele lugar, das pessoas que estão gerenciando aquela empresa, da mentalidade, e isso tem sim grande interferência. Então, se você quer um emprego bacana aqui, você precisa ter uma qualificação que seja atraente daquilo que eles estão realmente necessitando, que é fomentar a economia do país, e assim você vai ter uma vida boa aqui. Agora, se for para esse outro lado, é que seja por pouco tempo. Fica, faz, aprende, tenha contatos, converse com pessoas, use isso ao seu favor, porque você está lá prestando um serviço e sendo tão importante e tão valioso e valiosa quanto qualquer outra pessoa. Eu estou aqui e eu tenho um prazo para estar aqui. Eu vou me desenvolver porque é o meu momento de errar, que não vai impactar tanto nos resultados da empresa, por exemplo. Ter esse olhar mais ampliado sobre a cultura organizacional, pelo menos ter uma ideia, né? Eu estou fazendo curso de inglês para calibrar aí as minhas qualificações, né, para dar aquela turbinada, e também estou fazendo um curso profissionalizante de design. Agora, com esse boom tecnológico, digital, é possível a gente se profissionalizar. Então, eu estou querendo fazer isso, não abandonando o RH, porque jamais é uma coisa que eu gosto de fazer, eu me sinto muito bem fazendo, mas eu quero agregar, porque é possível a gente ter várias profissões dentro de uma carreira. Sobre isso eu posso falar com vocês em outro momento para não esticar tanto esse vídeo, não é mesmo? Mas é isso que eu quero, entende? E eu estou disponibilizando para você um e-book rápido, simples, objetivo,
objetivo para que você possa ter ideias de quais vagas você pode se candidatar, caso você esteja considerando essas vagas de subemprego. Eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui, mas se você quiser ter material também em PDF, você acessa esse site que está aparecendo aí na tela para vocês e também estará aqui embaixo no box de descrição e baixa e assim poder de alguma forma ajudar você que assim como eu está nessa saga de achar o seu lugar ao sol e vai ser somente uma questão de tempo, tanto para mim quanto para você. Nós vamos conseguir. Não estamos nesse jogo para perder e nós somos capazes, na graça de Deus, de alcançarmos lugares que a gente nunca imaginou que fôssemos capazes, porque nós temos um Deus no céu que olha por nós e que nos protege, nos dá força, discernimento, sabedoria. Então, faça o seu melhor dentro daquilo que você consegue, na realidade que você tem. Você pode ser mais do que você já foi e assim ser mais luz nesse mundo como a gente tanto precisa, né? De pessoas que sejam luzes. E eu tenho certeza que você é uma delas. Vamos nos apoiando, vamos trocando essa ideia. Se você tiver também uma outra sugestão de vaga que eu não tenha colocado nesse book, que você queira deixar aqui embaixo nos comentários para ajudar outras pessoas também, faça isso, por favor, porque vai ser de grande valia. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like maravilhoso, se inscreva se ainda não for inscrito, é rápido, é fácil, não custa nada, e você me vê no próximo vídeo. Bleib gesund, mach's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!